Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Que jornada fantástica através das páginas da Bíblia, essa pregação expositiva. Hoje vamos ver Lucas capítulo 21, a parte 2, episódio número 340, nessa quarta temporada onde estamos vendo o Evangelho de Lucas, está chegando ao finalzinho. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que alegria tê-los de volta aí, os nossos vários amigos queridos do Brasil e do mundo que têm acompanhado esse estudo bíblico. Nós estamos aqui nesse propósito de levar até você conhecimento bíblico, teológico, de forma gratuita e de qualidade, ensino claro, objetivo da palavra de Deus, focado no texto, uma hermenêutica, uma exegese bem jóia aqui, bem clara, para você poder entender o texto bíblico sem rodeio, tá bom? Esse é o nosso objetivo hoje, vamos lá, sem perca de tempo. Tem esse episódio mais um para nós terminarmos o capítulo 21 e iniciarmos o capítulo 22. Você não pode perder, leia o capítulo da Bíblia, depois convida mais gente e vamos juntos aqui ouvir a explanação, a explicação, para você ter um entendimento melhor do texto, tá bom? Se você quer entender melhor a Bíblia, compreender melhor o significado bíblico teológico, você encontra que isso aqui é o lugar certo. Então o contexto aqui desse capítulo 21, no versículo 13 adiante, esse contexto aqui de toda a história, ele vem sugerir uma perseguição que se transforma em testemunho. Veja que para uma prova mais valiosa de sinceridade e fidelidade. Há quantos homens, não apenas da mais tenra idade, mas de todas as idades, essa firmeza na hora da provação foi aceita por nós como um testemunho do maior valor. De modo que seus nomes são estimados por nós como os de homens que fizeram a maior honra ao seu povo. Seus sofrimentos de mártir tornaram-se um testemunho no país celestial. Eles ganharam para eles ali o elogio de seu Senhor e a saudação de seus irmãos glorificados. Quando de perambular pelos desertos e nas montanhas e nas cavernas e cavernas da terra. Tem uma história que nos conta a respeito dos cristãos perseguidos lá de Madagascar, que saíram para serem acolhidos por aqueles que então viviam sob um governo mais gentil. E eles foram recebidos como homens fiéis e heróicos mereciam ser. A sua perseguição havia se tornado um testemunho. Meus queridos, a luta diária no escritório, no campo, na oficina, da fábrica, pode ser difícil e cansativa. As nossas costas podem dobrar sob o peso do nosso fardo. A nossa mente, ela pode às vezes ser forçada à sua máxima capacidade de continuidade. Mas tenhamos coragem e trabalhemos em nossa tarefa, porque mais adiante está a preciosa meta de realização. Depois de um tempo, nós olharemos com indescritível satisfação para o trabalho feito, o resultado que foi alcançado. Existem de fato tristes e graves privações, as perdas sofridas quando os homens são subitamente reduzidos em suas posses temporais, ou quando são privados de parentes próximos ou amigos mais íntimos. No entanto, há algo mais do que compensação quando a perda de um leva, como muitas vezes levou ao enriquecimento da alma. Por encontrar refúgio em Deus,
em seu serviço, ou quando a perda do outro trouxe à alma a plenitude da simpatia e amizade de Jesus Cristo. O soldado nas fileiras, ele torna-se um oficial do exército. O aprendiz, ele se torna um mestre muitas vezes, pelo serviço longo, fiel, dedicado em qualquer um dos campos da atividade humana que nos preparamos. Assim é também no reino espiritual. A obediência à lei divina, ela se transforma em um autocontrole perfeito, que é outro nome dado para a verdadeira liberdade. E um serviço vitalício a Jesus Cristo se transformará em uma ocupação daquela esfera celestial para a qual nossa fidelidade nos habilitou. O servo fiel e sábio, o seu Senhor porá governante sobre todos os seus bens, é a promessa lá em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 47. A espera do paciente se transforma em participação feliz. Algumas almas elas têm muita espera pela hora da libertação, pela redenção do corpo. É um tempo cansativo, difícil. Aprender a esperar é a mais difícil de todas as lições. Mas embora a noite pareça muito longa às vezes, amanhã virá com o tempo. E se a alma firme e perseverante esperar pacientemente pela santa vontade de Deus, a longa perseverança se transformará em uma plena e jubilosa participação na glória que há de ser revelada, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. No capítulo 21, do versículo 14 ao 19, nós vemos a lição sobre testes inevitáveis, mas temos a promessa de recursos infalíveis que Jesus nos dispensa. Aqui no texto nós temos mais uma ilustração da fidelidade de Jesus Cristo para com seus apóstolos. Ele estava tão longe de seus apóstolos, ele estava tão longe de encorajar neles o pensamento de que o caminho seria de fácil conquista, de posse deliciosa, que ele frequentemente os advertia de uma experiência contrária. Não era culpa deles se eles falhassem em antecipar dificuldades e sofrimentos no futuro perfeito. Ele lhes disse claramente que o seu serviço significava cruz, com toda a sua dor e vergonha. Em referência aos apóstolos de Nosso Senhor, nós temos aqui várias lições. A gravidade dos julgamentos antes deles. Jesus Cristo já havia indicado o fato de que a fidelidade à sua causa acarretaria severa perda e provação. E aqui ele entra em detalhes, ele diz que tudo isso incluirá uma execração geral, eles seriam odiados por todos os homens. Este é um julgamento de gravidade não pequena. Mover-se entre os homens como se fôssemos indignos de sua comunhão, ser condenado, desprezado, evitado, ser objeto de reprovação. Esse é um golpe que, se não quebra os ossos, corta o espírito, fere o coração com uma ferida profunda. A fidelidade ao seu mestre, à sua missão, implicaria nisto. Deserção e traição por parte de seus próprios amigos e parentes, versículo 16. Existem poucas tristezas nesse mundo que podem ser mais penetrantes, mais intoleráveis do que a deserção de nossa própria família, do que a traição de nossos amigos mais queridos. É a última e pior calamidade quando nosso amigo familiar levanta o calcanhar contra nós. Aqueles que abandonaram a antiga fé, ou melhor, a versão farisaica dela, e seguiram a Cristo, tiveram que estar preparados para esta dor que podemos chamar de doméstica e social. Versículo 16 também fala sobre morte. Tudo que eles sofreram seria suportado por causa de Jesus Cristo. Tudo seria por amor do meu nome. Versículo 17. Nós sabemos como o pensamento de que eles estavam experimentando erros,
e passando vergonha, por causa de Cristo, poderia não apenas aliviar, não apenas transformar, dissipar a tristeza, mas teria capacidade de transformá-la em alegria. Vemos esse ensinamento no outro livro de Atos, no outro livro de Lucas, lá em Atos 5,41, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Sofrer por amor de Cristo poderia dar uma emoção de alegria sagrada. Aqui eu falo outro livro de Atos, mas na verdade os historiadores, eles em comum acordo, eles dizem que Atos e Lucas eram um livro só. E depois na história da igreja passou a ser separado, que Atos é a continuidade ali desse livro de Lucas. Então sofrer por amor de Cristo poderia dar uma emoção de alegria sagrada, como nenhum prazer poderia proporcionar. Eles teriam o escudo do poder do Mestre, versículo 18. Nem um fio de cabelo de sua cabeça deveria perecer, até que ele, ou se ele, permitisse. Aquele poderoso amigo que os manteve em perfeita segurança, embora os inimigos fossem muitos e ferozes, estaria tão perto deles como sempre. Eles devem ter o privilégio de seu espírito animador, versículos 14, 15. Sempre que sabedoria ou expressão fosse necessária, o Espírito de Cristo colocaria pensamentos em sua mente e palavras em seus lábios. O seu poder animador deve estar sobre eles, deve habitar dentro deles. Eles devem triunfar no final, por vitórias, por lealdade inflexível, em paciência, em persistência no curso, no caminho certo. Eles possuiriam as suas almas. Perdendo a sua vida em nobre martírio, eles a salvariam. Amando a sua vida, eles a perderiam, mas odiando a sua vida neste mundo, eles a manteriam para a vida eterna. A brilhante promessa de uma coroa imperecível, ela pode animá-los em seu caminho e ajudá-los a prosseguir. Provas semelhantes aguardam os fiéis. Hoje, agora, antipatia, aversão, oposição de alguns, senão ódio ativo e forte de todos. A oposição talvez silenciosa o suficiente, mas ao mesmo tempo forte e prejudicial. De nossos próprios amigos, parentes, perda, luta, sofrimento, senão consequências fatais da inimizade. A lealdade absoluta a Jesus Cristo, a tenacidade e a intensidade da convicção, geralmente trazem perseguição e provação com eles. Mas temos os mesmos recursos que os apóstolos tinham, meus queridos. Nós temos a sensação constante, sustentadora, inspiradora de que estamos suportando tudo por Cristo, nosso Salvador, por aquele que sofreu todas as coisas por nós. E nós temos o seu cuidado protetor, o seu Espírito que habita e nos sustenta, habita em nós e nos sustenta. Temos a forte certeza de que Ele nos fará triunfar, que Ele nos ajudará a ser fiéis até a morte. Então, nos dará a coroa da vida, que por persistência paciente em fazer o bem, paciência, perseverança, nós teremos a vida eterna. Veja que a segunda redenção, Lucas capítulo 21, versículo 28, ela é bem clara. Levantem suas cabeças, pois a sua redenção está próxima. Jesus Cristo levou seus discípulos a pensar que além da redenção que Ele estava realizando para eles e subsequente a ela no tempo, havia outra grande libertação que deveria provar-se de valor indescritível para eles. Isso é verdade agora para o nosso discipulado. Procuramos e precisamos urgentemente de uma segunda redenção. Existe o caráter dessa redenção. Não é como a primeira, distinta e puramente espiritual.
Isso foi, os homens ansiavam por uma revolução política e uma redenção. Mas o reino dos céus não deveria ser deste mundo, deveria ser totalmente interior e espiritual. Deveria ser nossa redenção do pecado e restauração ao favor e à semelhança de nosso Pai divino. Mas a segunda redenção não é distinta. E principalmente a da alma deve ser a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Ela terá um efeito gracioso e benéfico, uma influência redentora e edificante sobre a alma. Mas em primeira instância, é uma redenção de uma condição problemática e difícil. Está sendo tirado pela aparição de Cristo na providência de Deus, de um estado em que o serviço feliz ali é quase impossível. É uma passagem da tempestade para a calmaria, das forças hostis para as amigas, da turbulência para a serenidade, do duro conflito, da ansiedade tensa ou sofrimento doloroso para o descanso que resta para o povo de Deus. É uma mudança abençoada e misericordiosa de condições desfavoráveis para condições favoráveis. Existe uma necessidade humana. Nós não somos deste mundo. Nós que fomos redimidos por Jesus Cristo e renovados pelo Espírito de Deus. E podemos ser nobres, até grandiosamente vitoriosos sobre isso, sempre levados a triunfar por aquele Espírito Divino que habita em nós e nos fortalece com toda a força, meus queridos. No entanto, nós somos realmente e pela experiência universal seriamente afetados por ela. E sofremos muitas coisas ao passarmos por ela. Podemos sofrer como os primeiros cristãos sofreram, a quem essas palavras foram primeiramente dirigidas, de perseguição, e assim ser os mais miseráveis, como Paulo escreveu à igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. A nossa vida, ela pode se tornar inútil ou pior do que inútil para nós pelas crueldades de nossos semelhantes. Ou podemos sofrer tanto com a privação de privilégios ou com as lutas da vida diária, ou de tristeza e decepção, que podemos ansiar sinceramente por essa segunda redenção, a redenção do nosso corpo, aquele Maranata, vem Senhor Jesus. Podemos estar precisando muito de sua presença, de sua vinda. Como que nós vemos hoje em dia, né? O anseio para que Jesus volte logo. O tamanho caos que está aqui embaixo. Então, ele disse que no mundo tereis aflição, mas também disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer. Nem tudo é rosas. O evangelho que só prega benesses está em desacordo com a palavra de Deus. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar vendo mais a fundo tudo isso aqui e concluir esse capítulo 21. Beleza? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.